Já estamos aqui no estúdio com o Dr. Cristiano Mendes. Seja bem-vindo. Muito bom dia para o senhor. Bom, vamos começar com algumas perguntas aí que foram anotadas ao longo da semana. Uma pessoa que preferiu não se identificar, de Uberlândia, disse que está sob contrato temporário, aquele que pode ser no período máximo de 180 dias, e descobriu agora, com 4 meses de trabalho, que está grávida. Essa pessoa ela pode perder o emprego? Eles podem efetivar ela mesmo ela estando grávida? O que acontece? Com relação à primeira pergunta, com relação a perder o emprego, por estar grávida, ela não perde o emprego, certo? Mas a questão de efetivação vai depender da vontade da empresa. Então, ela já sabe que está dentro de um contrato determinado. Você sabe que tem aquele período que se inicia, aquele que tem prazo final. Então, a fato da gravidez não gera essa estabilidade dentro de contrato temporário. Pode ver, e tem discussão na jurisprudência, de garantir, por exemplo, a estabilidade, por exemplo, para aquela reclamante ou empregada que está grávida dentro do aviso prévio. Então, ela advém de um contrato indeterminado, e dentro do aviso prévio, onde você tem uma noção que é determinado, e fica grávida dentro daquele período de aviso. E aí sim pode-se haver essa discussão dessa garantia de emprego. Mas com relação a contrato determinado, não. Tá certo. Agora a Camila de Uberlândia, ela diz o seguinte: eu tenho financiamento de um veículo e ele tem um sinistro. Após 3 meses de compra, o meu namorado se envolveu em um acidente e deu PT. O carro era para trabalho e não tenho mais condições de pagar as parcelas. Como posso resolver essa situação com a financeira? O que acontece? O carro, nesse sentido, é somente como garantia do contrato de financiamento que ela fez. Então, quando ela vai fazer um financiamento de um veículo, o carro ele pertence à financeira e ela tem aí o direito de uso até o pagamento do final da parcela, né, do contrato de financiamento. O que ela tem que fazer? Ela tem que procurar a financeira para negociar esse contrato. A financeira, já sabendo de antemão que perdeu essa garantia, como o carro não tinha seguro, perdeu a garantia, ela pode flexibilizar esse contrato numa negociação menor, de juros menores, ou até mesmo uma quitação com um valor bem menor do que seria o ideal para a financeira, para acertar a vida dela, mas isso depende de negociação. Se ela não conseguir fazer essa negociação, é bom que ela procure um advogado especializado na área de contratos, né, bancários, para promover essa negociação junto à financeira. Tá certo. Olha só, uma pessoa que mandou uma mensagem pelo WhatsApp e preferiu não se identificar, ela diz o seguinte: o que devo fazer? Eu estava trabalhando na prefeitura, o meu cargo era no posto de saúde. Disseram que eu estava contratada, trabalhava segunda, quarta e sexta em um PSF, terça e quinta em outro. Trabalhei 1 mês e 4 dias, todos receberam seus salários e quando fui buscar o meu holerite, me falaram que eu não estava contratada. O que eu devo fazer? Devo entrar com processo contra a prefeitura ou o RH? O que acontece? Ela tem que ver, porque realmente quando você faz um contrato com a prefeitura, geralmente é um contrato que a gente chama de contrato administrativo. Então ela tem que ter assinado esse contrato. Ela não pode ter simplesmente iniciado a prestação de serviço sem ser assinado esse contrato junto ao RH. Se ela assinou, existe o contrato, pode ter um erro aí de informação. Então eu aconselho que ela procure o RH da prefeitura mencionada para estar fazendo essa questão dessa negociação com relação à prestação de trabalho que ela já foi efetivada durante esse tempo. Se ela não tem esse papel, que é bom que ela procure um advogado para poder fazer essa intermediação dessa negociação com o RH da prefeitura. Tá certo, é o ideal, né? A gente precisa de ter um comprovante antes de começar qualquer trabalho, ainda mais no poder público. A Franciane, ela diz o seguinte: a minha filha tem 3 anos e o pai não paga pensão. Ele se mudou, não faço ideia de onde ele mora, mas eu gostaria de saber o que eu devo fazer, pois já não paga a pensão dela há 2 anos e 10 meses, só pagou no início e depois deixou de pagar. E ninguém procura para poder ajudar. Como que ela pode fazer? O que acontece? Predispõe que ela já foi no judiciário e tenha já um acordo de pagamento de pensão. O que ela pode fazer? Ela pode executar essa pensão alimentícia. Executa, fala já o advogado, como diz ela, põe a par o advogado que ela contratar sobre essa situação do executado. O advogado vai mencionar isso na petição e vai pedir o auxílio da justiça pelos instrumentos que a justiça hoje tem para localizar o atual paradeiro, porque hoje a justiça tem um aparato de informações que ela pode buscar junto ao sistema bancário, junto a outros órgãos, informações com relação a cada pessoa
mas isso mediante pedido judicial. Então, o judiciário tem esses instrumentos que podem fazer com que se localize esse pai dessa criança para que ele cumpra essa obrigação. E olha, tem duas perguntas aqui no WhatsApp que são muito parecidas, que a situação é mais ou menos o seguinte, a avó da criança está cuidando da criança e a mãe da menina, que no caso é a nora dessa avó, né, está cobrando a pensão. Ela tem o direito de receber essa pensão? A avó, no caso, é obrigada a pagar essa pensão? O que acontece? Para chegar nos genitores, depende do esgotamento das possibilidades do pai ou da mãe fazer esse pagamento. Então, daquele que é responsável, né, o alimentando, de pagar a pensão alimentícia, quando ele não está efetivando esse pagamento, já se viu que ele não tem essa possibilidade, esgotou, realmente não tem possibilidade de fazer o pagamento, aí você alcança, por exemplo, os pais, no caso seriam os avós, ou os parentes colaterais. Então, no Código Civil, a gente fala o seguinte, os parentes devem alimentos uns aos outros. Então, todo mundo é responsável pela alimentação daquela criança. Então, em sequência, pode-se acionar, sim, uma avó, mas tem que ter esgotado todas essas possibilidades. Aí, no caso, se ela realmente está cuidando da criança, seria ao contrário. Porque se realmente ela tem uma guarda de fato dessa criança e ela que cuida, seria ao contrário. Então, os pais que teriam que fazer esse pagamento dessa pensão para a avó poder cuidar dessa criança. Mas eu aconselho que procure um advogado para poder fazer essa possibilidade de pagamento de pensão. Tá certo. O que a gente vê em muitos dos casos, até que acho que um desses é inclusive sobre isso, é que a guarda está com a mãe, mas na verdade quem que cuida, quem que trata a criança, cuida de fato é os avós, porque né? Às vezes as pessoas deixam de procurar os seus direitos para regulamentar uma situação dessa, não procuram um advogado. Então tem que regulamentar. Está com a guarda de fato, procura um advogado para regulamentar essa guarda perante a justiça, para chegar num momento e falar assim, olha, eu tenho a guarda judicial da criança, para poder exigir os direitos da própria criança. Agora, uma última pergunta no nosso WhatsApp. A pessoa diz que foi mandada embora no período de experiência por causa de um atestado com suspeita de Covid. E o que ela pode fazer? O que acontece? Ela tinha que provar essa questão da intenção. Durante o contrato de experiência ou qualquer tipo de contrato, o empregador é livre para despedir. Né? Desde que ele não tenha mencionado isso na dispensa dela, às vezes é a questão, foi por causa do atestado, mas tem que provar com relação a qualquer intenção do empregador. Porque esse tipo de situação ela não gera a estabilidade, né? Fora alguns casos específicos para trabalhadores da saúde. Mas o fato dela ter apresentado o atestado, falar, eu apresentei o atestado e me mandaram embora. Ela tem que provar que realmente foi em relação àquele atestado. Porque geralmente, dependendo do tipo da doença, por exemplo, o atestado vale para 3 dias. Deu o atestado, venceu o atestado dos 3 dias, o empregador pode fazer dispensa no outro dia, sem mencionar o motivo. Tá certo, doutor Cristiano. Muito obrigada aqui pela sua participação. Agora são 11 horas e 54 minutinhos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta com mais notícias.